Boa tarde a todos. Chegamos aí no nosso último momento dessa semana especial que a gente está tendo, dessa semana Semear, do lançamento do programa Semear. Como eu comentei aí de manhã, a gente tem uma agenda hoje, então vamos falar do Semear Resultados e na sequência a gente tem a palestra com Marcos Grasso e também para a gente fazer um encerramento dessa semana especial. E para apresentar o Semear Resultados, eu tenho aqui a Carolina da nossa equipe de RH. Ela vai falar um pouquinho sobre o que é o Semear Resultados e logo na sequência a gente roda o vídeo. Obrigado. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Então, esse é o lançamento do Semear Resultados. É um programa que vai acontecer bimestralmente e a gente vai apresentar cases de sucesso da nossa empresa, de como as nossas ações impactam a comunidade à nossa volta, as pessoas e o mundo. Vão ser cases que vão reforçar a capacidade de Tereus de inspirar pessoas e de inspirar negócios. Elas vão mostrar a habilidade de encontrar soluções dos nossos colaboradores, valor que é incentivado pelo Grupo Tereus e é fortalecido por esse último pilar do Semear. E sem mais delongas, então, a gente vai apresentar o vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Obrigada a todos. A otimização de recursos, ela se baseia num modelo sustentável, né? Onde a gente, trabalhando em sincronia com todos os setores, a gente garante o aproveitamento de 100% de toda a matéria-prima que é disponibilizada no site. Os resíduos sólidos gerados, nós encaminhamos para processamento em um pátio de compostagem. Dessa forma, transformamos em adubos orgânicos e utilizamos em nossos plantios, nossos cultivos de mandioca. Assim, nós fechamos o nosso ciclo de atuação, trabalhando com sustentabilidade em nossos processos. Os recursos são preciosos e limitados. Por isso, a otimização desses recursos é importante para a manutenção da sustentabilidade dentro da indústria. Visa criar valor e reutilizar ao máximo as matérias-primas utilizadas, a fim de reduzir a pegada ambiental e seus processos. O biodigestor, ele é um exemplo de otimização de recursos.
Com ele, nós fazemos o tratamento de todo o efluente que é gerado em nossos processos, né? Nossas plantas de produção de milho e mandioca. E esses efluentes passam por tratamento convencional, né? Um tratamento anaeróbico, no qual a gente faz a remoção da matéria orgânica. Essa remoção de matéria orgânica gera o gás metano. O gás metano, em seguida, ele é direcionado para a caldeira e vai ser utilizado como forma de combustível, né, na alimentação da caldeira. Após sair do biodigestor, o nosso efluente ainda passa por processos de filtragem e oxigenação, garantindo que o ciclo se feche isento de prejuízos ao meio ambiente. Dessa forma, nós garantimos sustentabilidade aos nossos processos, controlando os aspectos e impactos ambientais. Eu acredito que é uma ação de valiosíssima importância, já que reforça o compromisso com a promoção do desenvolvimento contínuo e sustentável, além de fomentar, inspirar novas ideias, para que novos cases de sucesso sejam implementados na Tereos. Importante compartilhar essas práticas que a Tereos vem praticando no dia a dia, como economia de água, economia de energia, tratamento de 100% dos nossos efluentes, o reaproveitamento de todo o material que sobra, transformando em adubo orgânico para utilizar em nossos processos, e as nossas atividades de baixo potencial de emissão de carbono. Assim, nós contribuímos para o desenvolvimento sustentável. Então, retornando, pessoal, vocês puderam ver aí um pouquinho de um grande resultado que nós tivemos aí com o biodigestor no vídeo que vocês acompanharam. E bimestralmente a gente vai estar trazendo novos resultados e novas ações que tivemos aí na nossa unidade e que representam esse pilar que a gente está falando hoje, que é o Colhemos Resultado. E falando em Colhemos Resultado, já estou com o nosso convidado especial que vai encerrar essa semana que a gente teve, essa semana maravilhosa. É um grande prazer tê-lo conosco aqui, viu, Marcos? É uma honra tê-lo conosco aqui. O pessoal do Codir, todos nós aí conhecemos o Marcos, um grande parceiro nosso aqui da Tereos. E, Marcos, a palavra é tua. E, de novo, muito obrigado por marcar a presença nessa semana especial que a gente está tendo. Poxa, super obrigado, Pedro. Você, o Coame e toda a equipe da Tereos. Tem sido um prazer estar próximo de vocês ao longo desses muitos meses. E para mim é uma honra e uma oportunidade incrível poder contar um pouco para vocês da minha visão, falar um pouquinho do que é resultado, né? E eu acho que o evento que vocês estão tendo é incrível. Então, eu espero poder, nesse papo, nessa hora que nós temos juntos, poder compartilhar algumas ideias, algumas provocações e, ao mesmo tempo, abrir para perguntas e respostas. Então, nessa hora que nós vamos estar juntos, eu vou mais ou menos falar durante uma meia hora, 35, normalmente eu acabo falando um pouquinho mais, mas pelo menos a gente tem 20, 25 minutos de perguntas, né? Então, antes de começar, só queria dar os parabéns para vocês, porque vocês estão colhendo resultados de um ano incrível, os resultados estão vindo bastante bem, e não é por casualidade, eu acho que é todo o resultado, vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram, com bom adubo, com boa semente, com boa contribuição de cada um de vocês, e muito suor e dedicação e compromisso. Então, é muito bacana estar com vocês nesse tema de colhendo resultados, sempre. Né? Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que buscar colher esses resultados todos os dias e a cada ano. Então, vamos em frente. Eu queria compartilhar com vocês duas frases que sempre eu gosto de dizer. A primeira é que coragem é o que é preciso para se levantar e falar, né? Mas coragem também é o que é preciso para sentar e ouvir, né? Muitas vezes a gente está muito preocupado em se expressar, de falar o que a gente pensa, mas poucas vezes a gente está genuinamente interessado no outro, para perguntar, para ouvir e poder entender o que o outro pensa, né? Essa frase é do Churchill, famosa. E a segunda que eu gosto é essa aqui. A sorte é onde a oportunidade encontra a preparação. Então, as oportunidades estão aí, a gente só precisa estar preparado para encontrá-las, né? Isso requer
treinamento, requer pensamento, requer planejamento, requer curiosidade, né? Porque aí as coisas acontecem. Vamos em frente. Eu queria só contar brevemente quem eu sou, e essa é a parte menos importante de toda a história aqui, porque mais importante é aquilo que eu aprendi, né? E não o que eu fiz, né? Mas são 42 anos de experiência em empresas de consumo. Nos logos na parte de cima são as empresas que eu trabalhei e transitei na minha vida. Trabalhei durante todos esses anos em 5 países: Brasil, Indonésia, Portugal, Estados Unidos, Colômbia. Eu tive a oportunidade de ser presidente regional da Cadbury Adams, que depois foi vendida para a Kraft, que depois se tornou Mondelez, onde eu fui presidente da Mondelez no Brasil até 2013. Eu fui CEO de empresas de 96 até 2013. Então, eu tive a oportunidade de liderar equipes, desafios distintos, geografias, negócios. Então, eu já lidei desde negócio de queijos até biscoitos, até balas, gomas de mascar, a infinidade de categorias que eu já lidei na minha vida, né? Além disso, nesses últimos anos, eu tenho feito e atuado em conselhos de administração. As empresas da linha de baixo são aquelas que eu atuo e já atuei no conselho de administração. E também lidero o comitê de estratégia de algumas delas. Então, lidero o comitê de estratégia da Cacau Show, da Marilan, e na Tokstok da Neogrid, eu lidero o comitê de pessoas, né? A Pidilite é uma empresa de colas adesivos da Índia, em que eu assessoro a companhia nas operações aqui no Brasil. Fui conselheiro da BRF, da Condor, da CIA e do Instituto Acatu de Sustentabilidade e Consumo Consciente, né? Então, eu tive exposição, além do que eu atuo na Eurasio, que é uma firma de private equity francesa. Nesses últimos 6 anos, tive exposto a negócios do mundo da educação, negócios de software as a service, negócios de creche, negócios de consumo, varejo, enfim, uma infinidade de negócios de B2B também. Além disso, eu ainda sou mentor da Endeavor, que é uma fundação para acelerar o crescimento de pequenas empresas e startups. Também sou mentor do programa Diversidade de Conselhos do BGC e junto com a Spencer Stuart, para acelerar a participação de mulheres nos conselhos das empresas. E eu já fiz mais de 40 trabalhos de coaching e mentoria a CEOs nessas empresas, empresas que não estão nesse slide, mas são muitas empresas que eu tenho apoiado. Então, com isso, eu aprendi muita coisa. Então, eu queria avançar um pouquinho. Nessa minha vida, que fundamentalmente foi de consumo e varejo, eu aprendi que o sucesso do negócio que eu trabalhava estava na rua. Então, eu tinha que entender a realidade do mercado que existia lá. Eu tinha que estar próximo dos clientes, dos consumidores, dos shoppers, que são os compradores. Tinha que entender a dinâmica do atacado, do distribuidor, do supermercado, do pequeno varejo. Então, eu percebia ao longo da minha vida que quanto mais tempo eu ficava no escritório, mais idiotizado eu ia ficando, porque eu podia perder essa noção de conexão com a vida como ela é, com a realidade de que o dinheiro da companhia estava vindo do consumidor e através dos nossos clientes. Então, vamos em frente. No slide seguinte, vocês vão ver um pouco daquilo que... acho que não mudou ainda. Se puder mudar o slide. Então, o que eu fazia, né? Eu acabava fazendo uma série de coisas para me ajudar. Eu visitava o mercado, lojas, para ver a execução, para ver o comportamento do consumidor no ponto de venda, para ver os concorrentes, para ver como é que estavam as gôndolas, a dinâmica do varejo, se estava ou não mudando. Entender também, não caminhava só nos supermercados, nas mesmas gôndolas, aquelas que eu vendia, mas eu também buscava caminhar nas gôndolas e para ver outras categorias e negócios afins, né? Porque a gente acaba aprendendo, eu aprendi muito observando outros negócios. Isso gerava mais ideias. Também eu usava muito sair com o vendedor.
passar o dia com o vendedor, passar o dia com o supervisor, conversar com o gerente, para entender os desafios, as oportunidades, fazendo as perguntas certas a eles, né? Outra coisa que também eu praticava muito com a minha equipe na América do Sul era visitar a casa dos consumidores, passar uma tarde na casa de uma família de classe D, por exemplo, uma classe B, C, ou seja, tentar visitar e mergulhar na casa de famílias para entender o que está passando na cabeça dessas famílias, como é que eles se comportam. Então, abria a geladeira, abria o armário, conversava dentro do ambiente em que a família estava, né? Também fazia muitas visitas aos clientes e fazendo reuniões de top to top, que era o que normalmente se chamava. Então, reuniões com o Walmart, com o Carrefour, com o Pão de Açúcar, com as outras redes, atacadistas, né? E aproveitava também, depois de ter um contato, pegar o telefone e ligar para os clientes. Como é que está indo? Como é que você está vendo a coisa? Como é que nós estamos te servindo? Quais são os pontos que pegam, né? Eu gostava também de, às vezes, sentar no call center. Ali, as mocinhas atendendo as ligações e reclamações do consumidor, sentava e ouvia. E tentava sentir aquilo que o consumidor estava expressando. Era muito bom, porque eu estava muito conectado, né? Eu não podia ficar chateado muito ali com algumas reclamações, mas tudo bem, isso me dava um pouquinho de sensibilidade. Claro, costumeiro, reuniões de lançamento de produto com os clientes, mas eu também convidava os clientes para vir dar palestras das nossas equipes. Não de vendas, para toda a companhia. Fazia reuniões trimestrais e era muito bom, porque os clientes davam um pouco da impressão deles de como é que eles viam a companhia, como é que eles viam os negócios, o crescimento, né? E eu sempre participava internamente com as reuniões das categorias para entender as tendências e conversava muito com os fornecedores, com concorrentes também e com outras empresas do setor de consumo e do varejo. Então, vamos em frente no slide seguinte, vocês vão ver que tudo isso aqui me dava conexão e proximidade, que melhorava o meu entendimento da minha equipe, gerando insights, gerando ideias, entendendo a vida como ela é, e gerando uma sensibilidade social, porque às vezes a gente saía para visitar a loja, e até hoje eu saio para visitar a loja, de transporte público. E o transporte público é muito bom, porque você sente aquela dinâmica da vida real do brasileiro. Então, isso gerava interpretações e conexões sobre possibilidades de negócio. Tudo isso levava às reuniões internas que fossem melhores, ou seja, gerava uma espécie de alinhamento entre todos sobre a realidade e o contexto que a gente estava inserido. Melhorava a rapidez e a agilidade e levava a melhores decisões também, né? E como consequência de tudo isso, a gente tinha melhores desempenhos, metas e planos mais realistas, e aí a gente ia corrigindo o rumo com inovação. E, se puder avançar mais um slide, o que gerava tudo isso? Construção de confiança com os clientes, com os consumidores, mas com os fornecedores também. Então, era um momento em que, à medida que essas relações iam sendo construídas, era uma troca. Eu também ouvia muito, perguntava muito, mas eu também contava um pouco quem é a companhia, para onde a companhia estava indo e quem eu era, né? Porque também é importante a gente contar e se abrir um pouco mais, contar da minha história, contar um pouco quem nós somos, né? E isso ia aumentando cada vez mais essa conexão e confiança entre as partes. Vamos em frente. Agora, o desafio que eu via tá bom, enquanto eu não só achava que era importante, mas eu também gostava de conectar com o mundo externo, o desafio era equilibrar a agenda interna, os compromissos internos da companhia, com os compromissos externos. E era sempre o dilema que eu tinha que lidar. Às vezes as companhias, principalmente as multinacionais, elas não consomem muito em reuniões, e relatórios, e reports, e perguntas, e e-mails, né? E o cuidado que eu tinha que ter, e eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter em todas as companhias até hoje, para não ficar amarrado na burocracia interna das empresas e esquecer que ela serve o cliente, ela serve o consumidor. Então, vamos em frente. Aí, remete àquilo que vocês têm, né? Adorei quando o Pedro, quando me compartilharam o material, simplicidade dos 4 pontos, semear a inspiração, né? Fazer acontecer, trabalhar de uma maneira sustentável e colher resultados, agindo com esse dinamismo e o entendimento dos clientes, né? Para que haja essa sintonia.
que eu acredito muito, né? Quando eu vi esse material, eu falei, pô, é isso mesmo, vocês estão totalmente certos em ir adiante. E o valor é criar essa proximidade, mas proximidade, não proximidade para ficar falando só, é ter esse interesse no outro, genuíno, né? Entender o problema que os demais vivem, para que a gente, por consequência, as empresas encontrem as soluções. E assim melhora o desempenho de todo mundo, o planeta, o consumidor final, o seu cliente e a própria empresa Terios. Então, gostei muito de ver esse material e me identifiquei bastante com ele. Vamos em frente. E eu vou falando de resultado, eu aprendi 10 coisas sobre resultados que eu queria compartilhar com você. Eu fiquei pensando muito nesses dias, que essa apresentação eu nunca fiz para ninguém. É a primeira vez que eu faço ela sobre resultados. Então, eu tive que pensar, né? Quais foram os maiores aprendizados que eu tive sobre resultados? E a primeira delas é que resultados, que a meu ver é um conjunto de métricas de desempenho, não se limitam aos resultados econômicos financeiros, mas eles não sobrevivem sem estes. Ou seja, não adianta a gente satisfazer, ter um great place to work, ter um bom serviço ao cliente somente, ou ter uma boa produtividade interna, se os resultados, que é o crescimento, a margem, caixa, eles não virem, eles têm que vir. Às vezes pode não vir tão bem num ano, mas eles têm que vir sempre para a saúde do negócio. Então, nunca podemos esquecer que os resultados econômicos financeiros são essenciais para que os resultados totais façam sentido. É um pouco óbvio? Sim, é. Mas nos ajuda a todos dentro de uma companhia a lembrar quais são aqueles resultados essenciais que nós temos que buscar para que cada um se sinta parcialmente responsável e no coletivo todos trabalham juntos para alcançar essas metas maiores. 2. Segunda, aqui, desculpe, ainda, não, volta lá, desculpe. Eu queria só comentar o que é resultados, né? E eu pus aqui uma ilustração, né? Tem os econômicos financeiros, tem os resultados de governança, de sustentabilidade, de meio ambiente, de sociedade, tem os indicadores de gente e também tem indicadores de mercado. Minha base de clientes está crescendo ou não, minha participação de mercado cresce, o meu NPS está indo bem. NPS é aquela medição que a gente usa para ver a satisfação do cliente, né? Se o meu churn, a rotação de clientes está melhorando, se eu estou atraindo mais clientes, eu estou perdendo clientes, né? A minha margem, etc. Então, são alguns desse conjunto de resultados, vocês claramente têm muitos aí a medir. Vamos na segunda coisa. O segundo aprendizado que eu tive é que os resultados são sempre relativos às expectativas. A história que a companhia vem entregando. Eles também é relativo ao mercado e os concorrentes. Você está indo bem, está crescendo, mas você está melhor ou pior que os seus concorrentes? Também ligado ao contexto, porque às vezes o contexto é desfavorável, a companhia consegue indo bem, né? Está comprando melhor algumas matérias-primas, né? Por exemplo, no caso de vocês, está comprando melhor, está processando com mais eficiência, está conseguindo precificar bem. E a capacidade competitiva da companhia. Então, os resultados são sempre relativos às expectativas. 3. Outro aprendizado, que as metas e os objetivos, eles devem ser realisticamente ousados. Tem que ser ambiciosos e tem que estar ancorados em premissas que a gente assume, que estão por trás, mas estimulada pelos nossos sonhos. Os sonhos, às vezes, nunca são lembrados quando se olha as metas e objetivos. Mas ele nos impulsiona, ele nos projeta, ele nos leva a um lugar muito melhor. Ele nos traz a força e energia para ter essas metas realistas, mas ousadas também e ambiciosas. 4. Que as metas, não adianta estar num grupo pequeno de pessoas dentro da companhia. O que eu aprendi é que as metas têm que ser compreendidas e entendidas por todos, para que haja um envolvimento e comprometimento, para que então elas sejam compartilhadas e disseminadas por toda a companhia, para que todo mundo reme no mesmo ritmo e na mesma direção. Sem silos, sem departamentos se disputando, um puxando para cá, outro puxando para lá,
que às vezes as políticas organizacionais elas prejudicam o desempenho da companhia. Eu já vivi em algumas ocasiões em que certas áreas estão mais preocupadas com o resultado delas do que o todo, né? Então, como é que se encontra metas e objetivos maiores, comuns, iguais para todos, mas que todos fazem as coisas e trabalham em seus objetivos individuais ou da sua área ou departamento, que converjam para essas metas maiores? 5. Vamos em frente. Bom, não adianta só ter metas, mas tem que medir, né? E tem que medir e entender, eu aprendi isso, que a gente tem que entender o porquê que os resultados estão vindo. E esse entendimento ajuda a reorientar, fazer ajustes e correções no caminho que a gente vai ter na companhia, né? Por isso que as perguntas, eu aprendi algumas vezes nas companhias, é que só me faziam perguntas quando as coisas estavam mal ou estavam difíceis. Quando estava indo bem, ninguém fazia pergunta. E isso sempre me incomodou. Porque eu acho que o que eu sempre percebi é que as perguntas boas e difíceis têm que ser feitas sempre, nos bons momentos e nos maus momentos. Nos bons momentos, para aprender o que está funcionando bem e por quê, né? E isso gera aprendizagem, fortalece a cultura da companhia, né? Ajuda também a manter flexibilidade, não é porque teve um orçamento e uma meta que ela tem que ser inflexível. O contexto muda, o competidor muda, a situação de price de commodities muda, o dólar muda. Então, esse dinamismo faz com que as companhias tenham que ser ágeis e flexíveis para que elas ajustem o seu curso, né? Eu também aprendi dentro desse tema da medição manter a disciplina da execução e da medição. Tem que medir o que está acontecendo, tem que entender o porquê os resultados estão vindo, nos bons e nos maus momentos. 6. Que tem que ter um pouquinho de plano de contingência, porque os planos de contingência ajudam a cumprir as metas e objetivos. Então, o que é? O plano de contingência é levar uma garrafinha d'água extra aí na viagem para cruzar o deserto, né? É para estar preparado, porque se vier chuva, bom, a gente tem uma capinha de chuva ali, tem um guarda-chuva. Não vamos só acreditar que os dias de sol vão ser 365 dias, né? Então vamos ter que ter um pouquinho de plano de contingência. A meu ver, sempre me ajudou a cumprir e superar as metas e os objetivos. 7. Que a gente sempre tem que celebrar e desfrutar os resultados quando eles estão vindo bem. E se preparar para aqueles dias que talvez venham algumas tempestades, né? Mas eu acho que as companhias, elas celebram um pouco de maneira geral. As companhias que têm os melhores climas organizacionais, aquelas que dão melhores resultados de uma maneira consistente ao longo do tempo, são aquelas que celebram, reconhecem e valorizam as pessoas que estão entregando esses números. Então, tem muita coisa boa dentro das companhias. É só procurar, lembrar e reconhecer. Então, desfrute os resultados quando eles são bons, mas busque sempre as coisas boas que estão acontecendo na companhia no dia a dia. 8. O capital das empresas vem do acionista, daquele que investiu dinheiro na companhia. Ou aquele que comprou ações na Bolsa de Valores, ou aquele que criou a empresa e foi o fundador. E, como sempre, ele espera, o acionista, o conjunto de acionistas, espera um retorno. Então, a gente nunca pode esquecer de que a empresa ela tem dono. E o dono são os acionistas, que esperam esse retorno. Pode ser um retorno financeiro econômico, um retorno ambiental, um retorno de melhoria da sociedade, que são as métricas e os resultados. 9. Muito importante, que o fluxo financeiro da companhia vem dos clientes e dos consumidores, não é que vem da própria companhia. Ela precisa se alimentar do seu faturamento, da sua receita. E muitas vezes a gente se esquece de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem do consumidor, que por acaso compra um produto dos seus clientes, que é o caso da Télias, né? Então,
Nós temos que entender o negócio dos nossos clientes para ver se eles estão satisfazendo os seus consumidores de uma certa maneira, para que eles cresçam, para que o dinheiro do consumidor venha para os clientes da Tereos, por exemplo, e que, por consequência, venha para a companhia. Então, o fluxo financeiro é básico, é óbvio. Eu não estou comentando aqui nenhuma coisa absurda, só para relembrar o fluxo de dinheiro da companhia vendo os clientes e consumidores. E 10. O 10º aprendizado é que os clientes são muito importantes para ficar somente nas mãos das equipes de vendas. Muitas companhias delegam a gestão dos clientes à área de vendas. A área de vendas, a meu ver, é aquela que cuida do cliente. Mas as demais áreas da companhia têm que dar a devida importância. Então, toda a companhia tem que conhecer seus clientes bem, com profundidade e se manter próximo deles. Então, aqui vai alguns exemplos. Vamos em frente. Alguns exemplos do que é conhecer os clientes. Vocês conhecem a visão dos clientes? O propósito, ambição e valores? Muito importante. Nós conhecemos os problemas, os desafios dos clientes, os desafios atuais e os futuros. Temos um entendimento da estratégia desses clientes. A gente conhece quem são os clientes dos nossos clientes. Nós entendemos um pouco quais são as metas, os objetivos, como tem sido o desempenho dele ao longo do tempo, né? Como é que eles decidem internamente? Como é que é a sua estrutura? Como é que decide? Quem decide? Quando decide, né? E aí remete a algumas questões que a gente sempre reflete nos negócios, como é que eu posso fazer para ampliar minha base de clientes? Como é que eu posso fazer para crescer meu share, a minha participação nas compras desse cliente? Como é que é o meu desempenho nesse cliente versus os outros fornecedores, né? Como é que eu sou percebido por esse cliente? Como é que o meu plano, qual é o meu plano estratégico de desenvolver esse cliente? E como é que eu vou interagir com ele com o tempo? Então, essas são as 10 aprendizagens maiores que estão resumidas no slide seguinte. Então, aqui, essas são os 10 que eu acabei de mostrar para vocês, que é algumas coisas que eu aprendi, mas legal, ótimo, bacana, Marcos, você aprendeu esses 10, legal. E o que isso tem a ver com a gente? Eu acho que muito. Vamos no slide seguinte, que eu trago alguns pontos à reflexão de vocês. Primeiro quanto tempo vocês na companhia, nas reuniões que vocês participam, vocês falam sobre os clientes? Os clientes de vocês estão somente nas mãos da área de vendas? Ou tem mais áreas envolvidas na gestão do cliente? Ou vocês estão estruturados para gerir o cliente de uma maneira mais holística, puxando logística, customer service, marketing, finanças, supply chain junto, ou seja, trazendo uma solução integrada para os desafios que ele tem, abraçando o cliente de uma maneira completa? O quanto vocês conhecem os seus clientes com a devida profundidade nas dimensões que eu comentei no quadro anterior, né? Agora, os clientes conhecem vocês? O que eles conhecem de vocês? Como é que vocês são percebidos por esses clientes, né? Com quais métricas esses clientes avaliam vocês? Eu aprendi muito, porque uma vez eu chamei o presidente do Walmart para fazer uma apresentação e ele mostrou a relatividade de como eles viam a Mondelez frente a outros fornecedores. Isso foi muito provocativo, porque mostrou que a gente não era tão bom quanto a gente achava que era. Muito revelador, né? O que você se diferencia dos teus concorrentes? Qualidade. Mas o que é qualidade? Preço. Mas o que é preço? O que mais? Só vai ficar nessas duas coisas? Qualidade, serviço e preço? Como é que você se aprofunda nisso, né? Qual é o seu share dentro do cliente e share dentro do mercado? Como é que vai fazer para crescer o share no cliente, expandir a sua base, né? Como é que vocês estão usando o digital para crescer no B2B? Como é que é a jornada de compra de um comprador dos produtos que vocês vendem? Começa no digital ou não? O quanto os decisores na compra estão usando o mundo digital para ser influenciados positivamente no sentido de ter conhecimento, ter entendimento, passar a ser o critério de escolha, conhecer a companhia, entrar no site,
chamar o vendedor ou a companhia, fazer o pedido, entregar. Ou seja, o quanto o meio digital ele está sendo usado dentro da companhia para crescer os seus negócios de B2B. Não estou falando da transação digital, da colocação do pedido. Estou falando da jornada de compra do comprador e do seu cliente, que deve, em algum momento, passar pelo conhecimento da companhia no mundo digital. Então, com isso, eu cumpri meus 35 minutos, e foi um pouquinho rápido, meia horinha, e eu busquei compartilhar exatamente isso com vocês. É um pouco daquilo que eu aprendi, um pouco o que é resultados, né? E trazer algumas provocações para a reflexão de vocês, né? Então, faço uma pausa aqui, passo para o Pedro para tentar fazer com que a nossa conversa seja mais dinâmica e poder responder algumas coisas e ouvir sugestões de vocês. Passa no slide seguinte ali para... Mas, enfim, é isso mesmo, não precisa de slide, mas cumpri com o que eu tinha. Mas então, Pedro, conduz aí com a equipe. Legal, obrigado, Marcos. Realmente bastante reflexão, bastante pontos para a gente refletir, né? Enquanto o pessoal está refletindo, estão mandando pergunta aqui já, mas eu vou colocar uma aqui, Marcos. Você, como alguém que está por tanto tempo no board de grandes empresas, qual o impacto que você vê que uma cultura forte, um clima interno propício pode favorecer no resultado de uma empresa? Você passou por alguma experiência na qual a ausência desses fatores e a ausência de um norte claro para a empresa afetou negativamente os resultados? Sem dúvida. Eu já passei por situações em que o líder era um líder autoritário. E o líder autoritário, às vezes, ele não ouve, né? Ele impõe a sua forma de ser. E eu experimentei algumas situações que um líder autoritário e bravo, né? Irritado, bravo, ele às vezes podia calar, e calava a gerência média, os diretores. Então podia, e eu vivenciei, às vezes o pessoal com medo, estava mais preocupado em ver como é que está a cara do chefe hoje, será que ele está bom para a gente falar? Então gerava um ambiente de mais tensão. Não tensão pelos resultados, ou tensão competitiva e tensão dos negócios, era uma tensão dinâmica interrelacional, né? E isso afetava a cultura porque criava uma cultura de obediência e subversiência, ou seja, todo mundo que tinha que obedecer o chefe. E aí o CEO, o presidente da companhia, podia disseminar essa prática dentro da companhia. Então, eu estou dando um exemplo extremo, né? Por outro lado, um CEO, uma diretoria que trabalham com base na competência, na colaboração e na confiança, essa diretoria, junto com o CEO, faz com que a bola passe com muita velocidade e com os olhos fechados. Porque você confia tanto no outro, em que você acredita nos princípios, nos valores, na competência, e aí você delega, né? E você delega e acompanha. Você discute num ambiente assim, sem estar preocupado quem que vai ganhar o argumento. Num ambiente assim, você está mais preocupado que as melhores ideias preponderem, independente de onde ela veio. Se vem do diretor, do gerente, do assistente, não importa. O que importa é que as melhores ideias alimentem as melhores decisões. Então, eu te dei os dois opostos aqui de uma cultura que é pautada pela competência, pela colaboração e pela confiança. Ela gera uma agilidade absurda e uma capacidade de agir impressionante. E aí ela consegue responder aos desafios do mercado de uma forma incrível. Além do que, nesse segundo caso que eu comentei, as pessoas se sentem bem, elas se sentem confiantes, elas se sentem que têm o espaço de contribuir. Elas falam o que pensam, sem medo de repreensão ou reprimenda, né? Então, esse é um pouco, acho que, não sei se eu te respondi, mas eu resumiria dizendo, a cultura corporativa, que é o resultado acumulado de práticas
compartilhadas por um grupo de pessoas ao longo do tempo, elas formam essa cultura, que é aquilo que importa para as pessoas, ela é essencial para o sucesso, para o fracasso, ou simplesmente pela mediocridade dela. Com certeza. Com certeza. Obrigado pela resposta, viu, Marcos? Eu já vou passar para a pergunta do Thiago. Então, muitos brasileiros sonham em migrar para países com condições melhores. O senhor deixou o cargo de presidente da Kraft Foods em 2013, pois a projeção de sua carreira o levaria ao exterior. Qual foi sua motivação pela decisão de se manter no Brasil naquele momento? Então, foi um conjunto de fatores ali. Eu acho que eu já tinha morado 11 anos fora do Brasil, dos meus 30 até os 40. Quando eu estava com 50, e eu já estou beirando 60 quase, quando eu estava com 50, eu falei, o que eu quero da minha vida? Porque minha carreira foi muito boa, eu tive muita promoção, eu tive muita exposição, eu já tinha experimentado morar em todos esses países. Eu falei, mas faz sentido nesse momento da minha vida, aos 50, 51, morar fora, na Europa, nos Estados Unidos? Meu pai estava envelhecendo, meu sogro, minha filha estava no momento de entrar na faculdade. Eu falei, eu não encontrei razão. A única razão era econômica. Mas eu falei, tem certos momentos da vida que a gente tem que parar para pensar. E nesse momento foi quando eu realmente parei mais para pensar que tipo de vida eu quero ter dos 50 aos 60. E agora eu tenho pensado o que eu quero da minha vida dos 60 aos 70. Então, nesses ciclos de 7 anos, ou 8 ou 10 anos, eles sempre me ajudaram muito a orientar. E eu acho que tem certos momentos também dentro das companhias que a gente deve refletir. Será que eu pertenço a elas nesse momento? Ou será que eu não pertenço mais? Qual é o meu valor? A quem este valor serve? Então, são períodos importantes na vida da gente, porque não adianta eu trabalhar na empresa tal, fiz isso, fiz aquilo, mas que bagagem você trouxe? Qual é o seu valor? E a quem ele serve? Então, isso foi uma boa reflexão que eu tive. E aí eu percebi que eu podia servir a uma série de outras empresas em diferentes capacidades, apoiando um private equity, apoiando conselhos, fazendo coaching, mentoria. Falei, beleza, então com isso eu tenho uma nova carreira, uma nova vida. Então eu comecei do zero. Meu pai, nesse momento, Pedro, ele virou para mim e falou, você vai se aposentar? Eu falei, não, mas você não é mais presidente de empresa? Porque para ele era uma coisa fantástica, né? Ser presidente de empresa. Então, ter um filho presidente, então... Aí eu falei, não, eu só vou fazer outra coisa. Mas o que você vai fazer? Ainda não sei. Eu sei que eu vou fazer coisas legais, mas eu não sabia bem ainda. Então, tá, fecha a pergunta, Pedro. Que legal. São ciclos, né, Marcos? São ciclos que se abrem, que se encerram na nossa vida, né? Então, legal essa visão desses ciclos trazendo a sua realidade, a sua situação particular. Obrigado. A Michele, antes o Marcelo tem uma pergunta. Marcos, mais uma vez, parabéns pela trajetória profissional. Imenso prazer ter você com a gente aqui na Tereos. Qual a importância da escola para educar as pessoas a fim de se preparar para esse futuro transformar que estamos vislumbrando? Marcelo, a minha resposta é imprescindível. A escola é imprescindível. Mas não é só a escola oferecendo, é a postura do aluno frente à escola. A gente sempre espera a escola que tem que dar. Tá bom, mas o aluno, como é que ele pode aprender melhor? Como é que ele capta toda aquela aprendizagem? Como é que é a postura dele, né? A maneira de ele aprender, a maneira dele se relacionar. Porque a escola, mais do que conteúdo, ela desenvolve habilidades sociais. Você perceber que você não é mais o inteligente da turma, de que você tem gente de diferentes poderes aquisitivos dentro da classe, você tem amigos que moram em diferentes bairros. Então, acho que a escola é imprescindível, ainda mais para o Brasil. E somente através da educação é que nós vamos conseguir fazer com que o Brasil cresça, né? E sem essa educação o Brasil não cresce, né? E através da educação a gente fortalece os nossos valores, as nossas competências, nossas habilidades técnicas, e a gente cria um lugar
mais civilizado, com maior preocupação comunitária, né? Maior preocupação política, uma preocupação social. Então, respondendo, Marcelo, é essencial, imprescindível, né? Legal. Imprescindível. Obrigado, Marcos. A pergunta da Michele. Marcos, você entende que é necessário ter empatia com o cliente, com as reais necessidades deles? Claro, Michele. Só o fato de você ter curiosidade em abordar o seu cliente e querer ouvi-lo e fazer perguntas inteligentes para entender para onde eles vão, onde eles estão hoje, quais são os desafios maiores, como é que é a cultura, como é que vocês tomam decisões. Só o fato de ter curiosidade em saber sobre o outro, sobre o seu cliente, você vai gerar essa conexão e essa empatia. E a partir daí você vai ter tanta informação que você vai falar, como é que eu vou responder a esses desafios dele? Onde que está pegando, né? Como ele nos vê, né? E eu acho que a gente tem que ter humildade em reconhecer aquelas coisas que a gente faz bem e humildade para reconhecer as coisas que a gente não faz bem também. E abrir o jogo, né? Sem carta escondida, né? E às vezes a área comercial, a área de venda, está mais preocupada em vender. Então vai lá vender, então está aqui meu produto, eu vou lá tentar vender esse. Mas será que ele quer esse produto? Será que se encaixa com a necessidade dele? Está em linha com a estratégia dele? Responde aos clientes dele, né? Eu comprei muitos dos produtos que vocês fabricam para produzir Halls, né? Que é um grande consumidor, né? Glucose comprava muito e então, será que os meus consumidores na época de Halls estavam satisfeitos? Será que o fornecedor que eu tinha preocupação em saber se o consumidor de Halls estava satisfeito? Né? Então, acho que a gente tem que ter, Michele, essa curiosidade que aparece aí nos valores de vocês, né? Genuína, essa vontade de ouvir e a vontade criativa, conjunta da companhia de encontrar as melhores soluções. Legal, obrigado, Marcos. A Jaqueline tem uma pergunta aqui. Marcos, primeiramente, muito obrigada. Você cita as 10 aprendizagens suas e gostaria de sua experiência em reuniões de soluções de problemas, como a 3, os projetos BELTS, em conjunto com clientes e áreas técnicas e de entregas e comercial. Eu acho que eu já participei de algumas, mas não muitas. Mas essas poucas puxando as áreas de expertise, as áreas que entendem, junto com o cliente, fazendo workshops, fazendo feiras de inovação e feiras de solução, pode encontrar soluções boas que podem gerar de produtividade para ajudar a baixar o custo, para melhorar um pouco a margem, mas para entregar uma solução mais completa, uma solução end-to-end, de ponta a ponta, né? Que olha também o custo de logística, o custo de distribuição, o custo de servir. Então, sem dúvida, os Black Belts são experientes em produtividade, eficiência, que mistura a qualidade, tem que estar presentes na solução. E o cliente está no meio. Então, como é que todas as áreas abraçam esse cliente, entendem os desafios dele e todos trabalham para solucionar o problema dele, né? Ou ajudá-los a encontrar uma oportunidade que eles estão vendo, mas não sabem responder. Mas começa de cima, entre o presidente da companhia com outro presidente, dos diretores com os diretores. Então, você tem equipes que servem o cliente, não a área de venda serve o cliente. São equipes multifuncionais que acabam respondendo a esses desafios. Não sei se respondi, Jaqueline, a tua pergunta, mas eu acho que é o caminho de encontrar as melhores soluções. Obrigado. Temos uma pergunta do Júlio também. Marcos, boa tarde. Você acredita na tendência de empresas demitir clientes que não estão de acordo com os valores das outras empresas, aqueles que não se preocupam com práticas ESG? Eu acho que nós temos que ajudar os clientes a ir para um caminho da sustentabilidade. E nós temos que ajudar a disseminar esse conceito e essas práticas. Agora, se você tem um cliente que tem desmatamento ilegal,
que tem práticas que violam o básico da relação humana, de que geram emprego ilegal, né? Trabalho infantil ou escravo. Aí tem certas coisas nessa graduação que você fala, não vou vender para você. Mas tem coisas que o cliente quer melhorar. Ele pode dizer, tá bom, eu tenho desmatamento ilegal aqui, mas eu tenho um plano aqui de corrigir isso nos próximos tantos anos. Ah, ok, então a gente pode te ajudar nesse sentido. Agora, tem práticas que talvez, por exemplo, de ética, que você fala, opa, eu não quero essa turma como meu cliente. Então, percebam qual é o limite que vocês têm que ir. Tem coisas que não são negociáveis, mas tem coisas que, sim, a companhia pode contribuir pelos seus valores, seus princípios, para contaminar positivamente esse entorno que ela atua e que ela vive. Então, sim, Pedro. Obrigado, Marcos. A Jaqueline até agradeceu aqui a resposta da pergunta anterior, era exatamente aquilo que agradeceu a resposta e ficou claro ali para ela. O Vitor tem uma questão aqui também. Marcos, você tinha um budget anual de quantos por cento do seu faturamento para realizar as pesquisas de NPS, análise de market share, concorrência? Sim, claro. Sim, claro. Fazia parte do budget. E definindo claramente o que a gente quer saber, como é que nós queremos medir e como é que a gente vai usar para ter consequências, porque não adianta só você pagar e ver uma tendência sem consequência. Se está vindo bem, o que eu posso fazer para melhorar? Se está mal, o que eu posso fazer para melhorar também? Então, ele gera um estímulo essencial para a melhoria de produtividade, para a melhoria, para o desenvolvimento, melhor desempenho. Então, sim, sempre teve budget alocado. E se uma empresa não tem o budget, ok, vamos começar. Como é que a gente começa? Quanto de dinheiro se aloca? E aí vai medindo e aprendendo, né? Quando não existe o budget, começa a criar um budget pequeno, faz um teste, um piloto e vai medindo, né? É como o tema do digital. O tema do digital na jornada de compra, acho que é um espaço no B2B muito grande que as empresas no Brasil não exploram. Então, como é que você aloca um pouco de dinheiro para entender a jornada de compra no mundo digital, no negócio de B2B, que é o que vocês têm? Obrigado, Marcos. O João tem uma questão. Marcos, dos aprendizados apresentados, você deve ter evidenciado conquistas e frustrações. Poderia compartilhar conosco? Claro. Eu acho que eu vivi várias frustrações. Eu lembro que eu fui para a Indonésia, eu tinha 30 anos, com a minha filha de 9 meses e a minha esposa. E a gente chegou lá em Jacarta, eu não entendia nada do idioma, ninguém falava muito bem inglês, eu não conseguia ler jornal, não conseguia assistir televisão. E eu estava começando a tocar um negócio que eu nunca tinha tocado na minha vida, com um chefe que não queria que eu fosse para lá, porque eu fui mandado, mais ou menos, pela casa matriz para ter uma missão na Indonésia. Então, foi extremamente frustrante, difícil no primeiro ano, segundo ano, trabalhava das 7 às 7 da noite, chegava em casa, jantava e continuava trabalhando até meia-noite. Por quê? Porque eu tinha que tirar a diferença. Então, foi uma experiência frustrante no começo, mas eu percebi que talvez eu tinha que encontrar uma solução para aquilo, né? E aí eu percebi que eu tinha que entender do entorno, eu tinha que entender o que estava acontecendo. E aí eu peguei o telefone e fiquei ligando para outras empresas para ver se eu podia bater um papo. E aí, anos depois, eu descobri que isso se chama networking. Mas eu simplesmente estava querendo reunir, almoçar e conversar com algum... E aí, como é que você está vendo o país, os negócios? E tentava puxar de cliente. Então, foi uma maneira de eu lidar com a frustração de uma maneira proativa, para superar uma frustração, né? Eu acho que esse é um exemplo prático, humano, que eu lidei. E conquistas,
Felizmente foram mais do que as frustrações. Agradeço as pessoas que estavam do meu lado, que me apoiaram e acreditaram em mim. Mas foi a conquista de poder influenciar positivamente os valores que eu acreditava, que era o tema dos 3 pontos que eu comentei com vocês há pouco, que é estimular um ambiente de competência, de colaboração e de confiança, que são os 3 Cs que eu sempre defendia. E esses 3 Cs eu acho que contribuiu para fortalecer líderes que hoje são presidentes de companhias aqui no Brasil, fora do Brasil, e é uma conquista de valores que eu vejo que estão por trás de bons resultados ao longo do tempo. Então, essas são 2 polarizações do que eu experimentei. Obrigado aí pelo exemplo aí da tua carreira, Marcos. Temos mais 2 perguntinhas. Uma da Jaqueline, que ela pergunta, na sua opinião, as empresas podem ajudar na melhoria da consciência social, impactando nesse ciclo de evolução mútua entre todos, em especial da população pobre, a população carente? Sem dúvida. Acho que as empresas têm um papel fundamental na melhoria e na redução da desigualdade social nos países que elas trabalham e ocupam. Elas têm que assegurar que elas estão fazendo uma oferta justa aos candidatos que se postulam, para que elas não tenham nenhum preconceito no seu critério de recrutamento e seleção, para que todos os vieses inconscientes estejam conscientes dentro das organizações. E os vieses inconscientes, eles orientam muito decisões que a gente toma. Então, eu acho que começa, Jaqueline, com uma consciência interna na companhia, que estimule uma revisão dos seus processos e forma de atuar. E isso ela já está contribuindo dentro de casa para essa transformação social, né? O fato de ela criar um ambiente de confiança permite com que as pessoas acreditem mais nelas mesmas. E elas acreditando mais nelas mesmas, elas se expressam mais. E elas melhoram a sua autoestima. Melhorando a sua autoestima, elas conseguem conquistar mais coisa, mais treinamento, um melhor salário, uma melhor entrega. E tudo isso leva a uma melhoria social, diminui a desigualdade. E quando as companhias começam a contar para os seus clientes, para os fornecedores, nas redes sociais, o que elas estão fazendo, isso já dá exemplo a outros a seguir. E aí a gente cria essa rede do bem, essa rede de influência positiva que dissemina justiça social e equidade e oportunidades novas a mais gente, né? O Brasil é um país muito desigual e as companhias têm que pensar como é que reduz isso, e elas têm o poder para fazer isso. Por isso que os líderes, e hoje a rede social ela é muito boa porque ela espalha mais as verdades, mas ela também espalha as mentiras. Então, como é que a gente é cuidadoso para entender e separar o que é do que não é? Jaqueline, não sei se eu respondi um pouco, mas eu concordo plenamente com você que sim, e tem esse poder e a responsabilidade de disseminar uma consciência social. E vamos para a nossa última pergunta, então, Marcos. Das inúmeras transformações, a pergunta do pessoal da Excelência Operacional, das inúmeras transformações que ocorreram e ou ocorrem no mercado e ou sociedade, quais você destaca como mais desafiadora para encerrar nossa sessão de perguntas? Eu acho que é a transformação digital. A transformação digital ela veio para chacoalhar de uma maneira absurda as formas de trabalho. Trouxe a virtualidade, o home office, mas espera aí, hoje o home office eu estou indo na minha casa e o escritório, hoje eu estou no escritório. Mas espera aí, tem funções que você pode contratar fora do Brasil, não precisa estar aqui. Então você começa a mudar as regras do jogo. Então a transformação digital, ela impacta muito a noção do trabalho e vai fazer com que muitos trabalhos deixem de existir daqui a alguns anos, a gente já sabe disso. Então,
a transformação digital, ela muda os modelos de negócio. Então, pega todo o desenvolvimento tech de sementes, do campo, as fazendas verticais que começam a existir no mundo já. Então, você fazendas urbanas, graças à tecnologia. Reduz o perfil de consumo de carbono. Aí a transformação digital também muda o business model, o modelo de negócio dos clientes. Eles estão se transformando, né? Então, eu acho que o maior desafio é entender o que está acontecendo e o que vai vir a acontecer, como essas mudanças impactam o negócio dos nossos clientes, dos consumidores, que por sua vez impactam o negócio dos nossos clientes, que por sua vez impactam o nosso negócio. Então, em resumo, acho que o maior desafio é a transformação digital para os negócios que as empresas estão vivendo hoje em dia. Marcos, muito obrigado por essa sessão. Foi uma aula aí sobre carreira. A gente é muito grato pela tua disponibilidade de tempo, dispor seu conhecimento aqui para nós e encerrar essa semana com chave de ouro, né? Eu gostaria de convidar o Kwame. O Kwame está aqui conosco. Vamos chamar ele aqui para esse bate-papo, para agradecer aí também ao Marcos. Boa tarde. Me ouvem bem? Sim. Ah, bacana. Primeiro, Marcos, extremamente feliz e muito honrado de tê-lo aqui com a gente, né? A gente tem, eu e você, a gente se encontra bastante conversa, mas acho que para mim é uma alegria também dividi-lo com a nossa equipe da Terios, né? E eu te agradeço por duplamente. Primeiro pela amizade, o Mark é um daqueles amigos que a gente desenvolveu durante a pandemia, que a gente não conhece pessoalmente. E a gente vai resolver isso. Semana que vem a gente está junto em São Paulo, se Deus quiser, né? Mas eu não sei se o Marcos é alto, se o pé dele é grande, não sei. Só olha o Marcos, desde que eu conheci ele, já vai fazer um Daqui ano para cima. do peitoral para cima, né? Mas o Marcos tem sido um grande amigo, um grande mentor, uma das pessoas que eu recorro quando eu tenho minhas dúvidas, minhas aflições. Marcos é uma das pessoas que eu tenho muito querido, que me apoia bastante. E o Marcos conhece com profundidade nesse negócio. Então, Marcos, eu vou dividir com você, nosso time também, vou dividir com você os louros, né, os resultados. A gente está falando em colher resultados, vou dividir com você os resultados que nós estamos colhendo esse ano. A gente tem ainda 4, 5 meses pela frente, nosso ano fiscal vai até março, mas já temos um ano bem direcionado, com as premissas muito bem desenhadas, com as equipes muito bem focadas. A gente deve entregar o melhor resultado de todos os tempos aqui na organização. E, quiçá, né, o melhor resultado do grupo como um todo, né? Então, eu vou dividir esses resultados com você, porque eu acho que isso é algo muito importante que você falou, de comemorar, né, de dividir, né, as alegrias quando a gente atinge o resultado. E também discutir quando a gente não atinge, né? Então, muito obrigado, Marcos. E é uma honra tê-la aqui para fechar a nossa semana, né? Uma semana que a gente vem aquecendo os motores, né? Falo para o time que não é um momento, não é um momento de ruptura. A gente não estamos fazendo um movimento abrupto de separar do passado, de fazer uma ruptura com o passado, mas sim a gente está evoluindo. A gente parou, respirou fundo, olhamos para a nossa cultura e olhamos para o que a gente faz bem, a gente vai potencializar o que a gente faz bem, o que a gente não faz bem a gente joga fora, e a gente traz, copia, inova, traz coisas que a gente não faz, que a gente quer fazer. É isso que a gente está fazendo hoje com um propósito muito claro.
inspirar pessoas e negócios para cultivo de um mundo sustentável. Inspirar pessoas e negócios. No final do dia, inspirar pessoas. Hoje pela manhã a gente falou sobre os nossos stakeholders, né? Todas as pessoas, todos os ambientes que a gente impacta, sendo ele a comunidade, o meio ambiente, nossos fornecedores, clientes, o governo, órgãos governamentais, nossos acionistas, os nossos bancos que trabalham com a gente, todos são essas pessoas que eu estou falando que a gente tem que inspirar, né? É esse o nosso propósito como empresa. Esse é o nosso propósito. Cada um aqui individualmente deve olhar para isso. Marcos, a gente tinha uma dificuldade muito grande de olhar para frente e falar assim, por que que eu estou aqui, né? Isso era uma dúvida até minha. E eu tentei por diversas vezes escrever isso sozinho. E você já te falei isso até, né? Tentei pegar um papel para rabiscar. Foram 3 meses de frustração, porque a gente não desenha um propósito sozinho. E foi isso que a gente fez. A gente trouxe todo mundo, a gente deu voz para a maioria das pessoas durante as nossas pesquisas de clima, a gente trouxe uma empresa para nos ajudar e fazer entrevistas, conversar sobre o tema, e no final saímos com essa inspiração, né? com esse propósito. Que eu falo sempre que não é uma frase para ficar bonita na parede, é uma frase para estar lá, para a gente olhar, para nos orientar. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, dou uma olhada ali. Estou fazendo com esse propósito? Estou inspirando as pessoas para cultivar um mundo melhor, um mundo mais sustentável? Sim ou não? Se não, dá um passo para trás, pense novamente. Esse é ter um propósito. Super feliz com essa semana, Pedro. Muito obrigado. Marcos. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção, pelo convite. Fiquei super honrado com o Ambi de estar com vocês. Espero que tenha sido útil esse compartilhamento de ideias e provocações. E desejo a vocês que vocês continuem colhendo esses excelentes resultados e semeando bem a todos aqueles que estão próximos a vocês, sempre. Então, um abraço a todos vocês, que tenham um ótimo fim de evento e bom fim de semana a todos. Deixo vocês. Então, muito obrigado, Kwame, Pedro. Obrigado, Marcos. Um grande abraço para você. Pessoal, tá chegando aí a hora do nosso final, né? É o nosso final da semana. A semana terminou. Mas o que a gente está construindo, e como o Kwame disse, que a gente começou a construir e paramos, demos uma respirada, e agora é um foguete. Agora tem uma expressão que o pessoal tem falado muito em LinkedIn, no mundo por aí, o foguete não dá ré. E eu quero usar essa expressão. O foguete que a gente lançou não vai dar ré, não. Vamos avançar, e a gente tem os pilares para isso. Vamos lá. Queria agradecer aí a toda a minha equipe, todo o pessoal que ajudou a colocar esse momento especial aí de pé, o pessoal aí da RCE que está aí com a gente, o AMI, ter a oportunidade da gente desenvolver um projeto como esse aqui dentro, da autonomia para a gente fazer isso, meus colegas do CODIR que, assim, abraçaram o projeto com tudo, embarcaram, e tomaram posse do projeto, e todos, cara, que assim, foi uma semana sensacional. As pessoas tomaram, eu tenho visto a manifestação de todos vocês aí nas redes sociais, no dia a dia, nos comentários aqui dos eventos. Foi muito mais do que eu particularmente imaginava que poderia ser. A gente às vezes duvida do potencial que todo esse time tem aqui, né? Às vezes a gente, poxa, será que a gente vai conseguir mesmo fazer o que a gente está pensando? E quando a gente lançou a sementinha, cara, vocês abraçaram com tudo. Então, fica meu agradecimento a todos que entraram nesse projeto, nesse programa com tudo. Obrigado por essa semana para todos. Assim, tá sensacional de ver o pessoal andando com a camiseta aí, mostrando ela com orgulho, e acho que o sentimento que eu saio dessa semana
é gratidão total. Então, gostaria também, mais uma vez, aqui, nominar toda a minha equipe, Samara, Anderson, Carol, Mari, Amanda, todos vocês que, assim, a gente entrava no RH essa semana e parecia o 5S não podia participar, não podia entrar ali, né? Se tivesse alguma auditoria do 5S, a gente estaria em maus lençóis. E a gente sabe o quanto essa equipe, quanto todos vocês se dedicaram na organização desse evento, que assim, começou lá atrás, né? E a entrega foi sensacional. Todos vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Vou quebrar um pouco o protocolo. Eu vou pedir para o Anderson entrar aqui com a gente. Vai lá, Anderson. Eu sei que a gente não consegue trazer todos que se envolveram nesse projeto, mas eu queria trazer o Anderson porque ele foi, de fato, um anjo da guarda, trabalho forte, representando toda a equipe de RH e todos estão envolvidos. Anderson, meu muito obrigado. Pedro, sensacional o trabalho, né? Organização, e em tão pouco tempo, né? A gente organizou isso, né? A gente vem pensando, mas a hora que a gente deu para achar o momento certo, a semana certa, o mês certo para encaixar, foi muito curto tempo. Então, muito obrigado, Anderson. E aí eu vou deixar, Anderson, que você feche a nossa semana que você merece. Muito obrigado, Kwame. Muito obrigado, Pedro. É uma responsabilidade falar em nome de todos aqui do RH, de meus colegas, mas eu acredito que eles estão com o mesmo sentimento que eu estou, que o Pedro está. É um sentimento de realização. É muito bom passar pelos corredores da empresa e ver esse sentimento também no olhar de todo mundo, né? Então, o pessoal vinha aqui pegar os kits, eles estavam todos felizes com essa semana. Como o Pedro falou, todo mundo vestiu a camisa, né, literalmente. Então, é muito bom esse sentimento aqui na RH e em toda a empresa. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer fazer parte não só dessa semana, mas dessa equipe, né, de todos os eventos que a gente realiza. Então, muito obrigado. Em nome de todo Recursos Humanos, de todo o time. Maravilha. Eu vou pedir que todos que estão participando, uma salva de palmas. Parabéns. Vamos que temos um futuro lindo, maravilhoso pela frente. Anderson, chama a pesquisa e o vídeo de encerramento. Fechou, verdade, né? Tem que encerrar. Bom, gente, estamos encerrando, então. A pesquisa vai ficar aí em cima. Respondam a pesquisa, deem a sua opinião sobre esse evento. E agora a gente vai terminar com um vídeo especial, com algumas fotos dessa semana, com fotos que vocês compartilharam com a gente, beleza? Muito obrigado.